Bom, nessa etapa do Projeto Vida, nós vamos tratar do tema Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque os alunos vêm do ensino fundamental 1 e eles já passaram pelo Projeto Vida. Porém, eles são bem novos quando iniciam o Projeto Vida. Então, algumas coisas podem mudar no meio do caminho. Alguns decidiram por informática, por exemplo, lá atrás, e vão continuar nisso. Alguns não. Alguns descobriram que são bons em outras coisas, descobriram outras características, das outras características da sua personalidade. Outros pareciam que as coisas estavam encaminhadas e aí, resolveu, nossa, vai ter que mudar a rota e agora? Então, muitas vezes os alunos se sentem perdidos, assim, quando está chegando nessa etapa final do ensino médio, para entrar no mercado de trabalho. Então, a minha proposta do Conhece a Ti Mesmo é a gente analisar as características da nossa personalidade. Uma das ferramentas que eu apresento nesse projeto, para que nós venhamos utilizar, é o SWOT. O SWOT é uma ferramenta da administração, na verdade, e ele vai analisar os pontos fortes e os pontos fracos, também vai relacionar ao ambiente, né, que são as oportunidades e as ameaças. Então, a minha proposta é conhecer os pontos fortes e pontos fracos da personalidade do aluno, aquilo que ele já veio nele, já é nato dele, ou aquilo que ele já desenvolveu muito bem, e quais são as características que ele ainda precisa, os pontos que ele precisa desenvolver, e como que o ambiente que ele está, a cidade que ele está, o mercado de trabalho onde ele está inserido, abrange essas características dele, né? E outra ferramenta que eu proponho também é o temperamento. Por quê? Porque o temperamento ele é a base de todo ser humano. Todo ser humano nasce com um temperamento e vai morrer com ele, não importa o que acontecer. O que acontece é que com o desenvolvimento da personalidade, a personalidade encobre o temperamento e a gente é muito mais do que um temperamento. Então a nossa personalidade é multifacetada, então vai ter outras características, outras coisas. Mas para a gente começar a se conhecer, a base, né, uma ferramenta tão antiga, é o temperamento que eu apresento aqui. Não é a única, mas é a que eu escolhi para apresentar. Então a gente tem o sanguíneo, por exemplo. O sanguíneo, ele tem uma característica que ele é muito falante, ele gosta de falar, ele é muito bom de se expressar, então ele vai se dar muito bem nas artes. E ele gosta de trabalhar com público, com gente, ele gosta de estar envolvido, é um ótimo líder também. Aí do outro lado a gente tem o colérico, que também é um líder, um ótimo líder, um líder em potencial, só que com características diferentes. Os coléricos são muito disciplinados, eles têm muito da questão da ordem, já diferente do sanguíneo. E eles também se dão muito bem nos esportes, né? Porque precisa dessa disciplina que eles já, muitos deles já têm, não são todos, né? Porque além do temperamento, tem a personalidade, tem a maneira que a gente foi criado, tem as influências do ambiente. E também a gente tem o fleumático. O fleumático ele é meticuloso e ele trabalha muito bem em equipe, ele trabalha muito bem sozinho. Ele também tem um perfil analítico. E aí do outro lado a gente tem o melancólico, que também vai para o lado das artes. Ele é uma pessoa muito sensível, então escreve muito bem, se expressa muito bem, mas não diferente do sanguíneo, não é essa expressão, é uma expressão mais acanhada, vamos dizer assim. Lógico que, como eu disse, a gente não é todo temperamento, a gente se desenvolve no ambiente também, a gente se desenvolve, mas a gente descobre ali características nossas mesmas, da nossa personalidade, que a gente quer às vezes manter ou a gente quer trabalhar com isso. São características que se ressaltam mais, é lógico que o ser humano vai se desenvolver. Outra ferramenta que eu proponho é uma análise da nossa timeline. Então, tem uns alunos que já trabalharam, porque tem o projeto Menor Aprendiz, ou muitos deles às vezes trabalham, né, não trabalham, mas desenvolvem seus projetos pessoais hoje em dia com o YouTube, com blog. Então, assim, eles já conseguem notar as características deles, né? Eu tive aluno mesmo que chegou a trabalhar com atendimento e viu que ele não ia legal, que ele não se dava bem, não gosta de trabalhar exposto, mas ele conseguiu desenvolver a comunicação dele, então ele se tornou uma pessoa comunicativa, porém ele prefere falar de coisas que ele domine ao invés de estar ali exposto num atendimento ao cliente. Ele não sabe muito bem lidar com a pressão, não sabe muito bem lidar ali com as demandas muito rápidas do atendimento ao cliente. Tem um impacto muito grande a maneira que o cliente se comporta nele, mas ao contrário, quando você pede para ele fazer uma apresentação,
ele desenvolve muito bem. Então você vê que tem um tipo de comunicação diferente ali. Ele se dá muito bem numa comunicação interna. Então eu sempre peço para a pessoa analisar, colocar cada ponto que ela trabalhou ou cada projeto que ela desenvolveu e ver onde eu estou, para onde eu estou indo, o que eu acertei, o que eu já desenvolvi, quais foram os meus aprendizados ou aquilo que, eu desenvolvi isso, mas eu não gostaria de trabalhar com isso, né? E também eles levantarem aquilo que eles, né, como que eles imaginam a vida profissional deles, né? Quais as características do trabalho deles que agradam eles, que não agradam, o que importa para eles. Muitas vezes querem mais flexibilidade, então às vezes a pessoa não vai combinar com ela trabalhar 12 horas, um enfermeiro, trabalhar um policial. Então às vezes não vai combinar isso, às vezes a pessoa ela quer uma rotina mais flexível. Aí você tem que analisar se a pessoa ela quer assumir esse risco, porque o empreendedor ele vai ter uma rotina mais flexível, porém ele vai estar assumindo outros riscos. Então o que ela não sabe lidar, o que ela quer, o que ela precisa aprender a lidar, o que ela já aprendeu. Então todo esse levantamento para a gente se situar. O Conhece-te Mesmo aqui, ele está aplicado à vida profissional. Só que o ser humano não se resume a isso, então a gente não é uma compartimentalização. Então a gente descobre ali outras características que vão servir tanto nas amizades, nos relacionamentos familiares. E é isso que eu trago nesse Projeto Vida. E essa foi a minha apresentação aqui para o Projeto Vida. Até mais.